52 milhões de metros cúbicos, né? E esse acréscimo de área por hectare aí de 158, respeitando todos os limites de propriedade da Mosaic que existem hoje. Aqui falar um pouquinho, né, que esse projeto ele é bem robusto. A gente se preocupou em garantir todas as técnicas geotécnicas existentes. Então, aqui falando um pouquinho da drenagem interna, a gente se preocupou em fazer um dreno de contato do maciço anterior com o novo, né, ao longo de todo o maciço, prolongando ele até o pé da estrutura, tá bom? E aí você vai garantir todo o controle de drenagem interna possível, chegando até o enrocamento de pé dela, tá bom? E a gente avaliou todas as análises de percolação para garantir os fluxos normais e controlados, como qualquer barragem, seja ela de mineração ou não, tem que existir de freática, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui, para vocês terem uma ideia quão robusto é, a gente tem a questão da drenagem superficial, aonde a gente tem a implantação de vários dispositivos de drenagem superficial no maciço, como vocês podem ver, desde sarjetas, tá? Tanto nos acessos quanto nas bancadas, canais de ombreira aí localizados, né, no contato do maciço com o terreno natural, canaletas de berma em cada berma do talude, ou seja, é uma estrutura que ela vai conseguir aumentar ainda mais não somente o fator de segurança, mas também em período chuvoso, a gente controlar cada vez melhor, né, a água pluvial quando a gente estiver em período chuvoso. Então, isso é um ganho importante aí que o projeto vai estar trazendo. E também o sistema extravasor também bem robusto, aonde a gente tem várias etapas dentro dele, né? Como vocês podem ver na tela, ele é composto aí por 4 fases, sendo a primeira aí o canal de aproximação em solo com concreto projetado, depois um trecho com a galeria, né? Uma galeria de concreto armado, seguido do canal rápido, que é uma seção retangular também em concreto armado, terminando na bacia de dissipação, tá? E o importante é que esse extravasor ele tem capacidade para laminar uma cheia de 10 mil anos, né? Conforme o que era preconizado na época. E a gente também, já pensando em atender às novas legislações, né, que vão surgir, a gente, inclusive, já verificou esse extravasor e ele, além de atender para a condição de 10 mil anos, ele atende também a condição de PMP, né, que é a precipitação máxima provável, já atendendo a resolução 95 da ANN, tá bom? Em avanço, tá? Seguindo aqui, é importante mencionar que a gente faz também um controle robusto de monitoramento fluviométrico na estrutura, que vai continuar independente da condição atual ou na condição futura dela, tá? Hoje a gente tem 5 pontos de monitoramento fluviométricos, sendo um, que é o próprio dreno de fundo da barragem, né? O segundo, que é saindo da galeria da própria estrutura. A gente tem também 2 pontos que ficam localizados, um na ombreira direita e outro na ombreira esquerda, pelos drenos subhorizontais, tá? E a gente tem o próprio canal extravasor, que é o 5º ponto. Então, é importante a gente ter esse controle para a gente poder monitorar cada vez mais a estrutura, até mesmo para a gente poder controlar, né, e evitar fenômenos de erosão interna, piping, né, acréscimo de vazões não usuais que a gente possa ter. Então, a gente faz esse robusto monitoramento pluviométrico para poder garantir a segurança da estrutura. Não obstante, tá, pessoal, é importante também deixar aqui bem claro que a gente se preocupa com todas as questões ambientais, aonde a gente faz a aferição da vazão residual mínima, né, a Q710, para 100% dela, tá? E a gente atende já ela durante toda a sua operação para atender essa vazão residual aí ambiental, tá bom? No quesito instrumento, né? A gente está falando de aumento de fator de segurança, aumento de drenagem superficial. Também é importante destacar o quanto que a gente vai aumentar, né, de instrumentação nessa estrutura. Aqui é só um quadro simples comparativo para os conselheiros aqui verem que, em termos de piezômetro, indicador de nível d'água, marco superficial, né, que são o grande core aí do nosso plano de instrumentação da estrutura, todos eles vão ser aumentados assim que esse alteamento for ser implantado, ou seja, vai garantir maior robustez para a gente poder fazer o nosso monitoramento diário que eu já mencionei.
E aí, pessoal, a gente chega aqui exatamente no nosso pedido, né, do processo de outorga, referente, né, ao barramento em curso de água sem captação, tá? Da nossa barragem BR, aonde ela tem uma vazão, né, a ser recirculada, ou seja, a gente reusa a água, né, de 8.000 metros cúbicos hora, a gente não realiza, né, nessa estrutura captação de água nova, é importante mencionar isso, tudo que a gente gera de água para esse reservatório, a gente reaproveita para o nosso processo, evitando, assim, captação de águas novas, nessa estrutura. Aqui, falando um pouquinho da bacia hidrográfica, né? A gente tem essa estrutura instituída no córrego Boa Vista, né? Que ele é afluente do Ribeirão do Inferno pela margem esquerda. É só uma imagem de satélite para vocês se localizarem em termos de hidrografia. E esse pleito, ele se justifica por uma necessidade do próprio alteamento que eu já mencionei, que fiz questão de detalhar para os senhores, para vocês verem todos os ganhos que a gente vai ter após esse alteamento concluído, tá? Por conta disso, a gente solicita o pleito do outorga de uso de água para barramento em curso de água sem captação, conforme classificação aí determinada pelos órgãos competentes. E com isso, a caracterização hídrica no ponto de intervenção, ele é para a gente manter, né, ou seja, manter o que a gente já faz hoje, que é praticamente atender a 100% da Q710, a gente já atende isso hoje, e a gente vai continuar atendendo, né, que ela corresponde em termos de volume, ou de, desculpa, de vazão, em torno de 295 metros cúbicos hora, ou se a gente transformar em metros cúbicos por segundo, 0,0822 metros cúbicos por segundo, que a gente vai estar atendendo, tá, essa vazão por duas estruturas, né, que a gente já mencionou, que é o sistema extravasor, a saída da drenagem interna, tá bom? Esses dois juntos a gente já consegue atender a 100% da Q710, conforme os balanços hídricos e os modelos que já foram dimensionados aí no projeto. E por fim, senhores conselheiros, eu queria só destacar um ponto aqui que foi objeto de discussão, principalmente durante o avanço na CETOC, né, que é uma recomendação que foi trazida dentro do próprio projeto desse alteamento, aonde a gente tem uma situação que, a jusante dessa estrutura, a gente tem um outro reservatório, né? E o projeto trouxe como uma recomendação que o pé da barragem BR ele esteja drenado, ou seja, ele não esteja com água, para a gente possibilitar com segurança a implantação desse alteamento. E aí surgiu uma dúvida se isso foi feito, se essa recomendação foi atendida, se não foi. E aqui eu queria deixar também para os conselheiros do CBH que a gente já proativamente já buscou atender, tá, essa recomendação, e eu vou mostrar aqui nos próximos slides o que foi feito. Como vocês podem ver aqui, essa imagem da esquerda superior aqui, vocês conseguem ver lá no fundo a barragem BR, e vocês conseguem ter uma ideia de quanto de água a gente tinha acumulado lá em agosto de 2020, né? Ou seja, isso era uma recomendação pré-implantação de obra. A gente tinha que tirar essa água de todo jeito. E aí, o que a gente fez? A gente buscou, né, um projeto para a gente poder drenar toda essa região, fizemos esse projeto, inclusive está dentro da lista de documentos aí do alteamento, e a gente verificou as questões ambientais, se teria necessidade de um licenciamento ou não, e como vocês podem ver comparativamente com a foto da esquerda inferior, né, a gente não atingiu nenhuma questão arbustiva, né, foi tudo dentro do próprio lago dessa barragem BD5, que ela fica jusante, onde a gente pôde retirar, né, drenar toda essa água com a construção da ensecadeira, que vocês podem ver nas fotos da direita, né, que ela ficou construída. Então, a gente comunicou aos órgãos estaduais o pedido de não necessidade do licenciamento para a gente poder iniciar essa construção ainda em 2020, tá, pessoal? Não estou falando desse ano, nem no ano passado, isso já foi feito lá atrás, corroborando para a segurança da estrutura, né, e tendo toda essa região aí no pé da barragem BR pronta e atendida essa recomendação para a gente poder estar iniciando o alteamento assim que a gente, obviamente, conseguir a licença de instalação, tá? Então, eu queria deixar isso aqui claro, porque surgiu lá no CETOC, poderia surgir aqui no CBH, então a gente já tomou a iniciativa de estar apresentando aqui para os senhores essa recomendação na qual já
já foi atendida, tá? No mais, era isso, tá? Eu agradeço aí a participação a participação aqui na CBH e me coloco à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que se fizer necessário, tá? Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Naina. Bom, então nós temos aqui agora a apresentação do parecer da URGA, depois da ABA e da CETOC. Então, eu queria que, devido ao adiantar da hora, o Bruno e os demais aí, serem um pouco mais sucintos aí na apresentação do relatório. E se caso alguém, como foi enviado esses documentos né, a todos, aí, se alguém tiver alguma dúvida, é melhor que depois possa tirar, tá? Mas eu queria que fosse mais sucinto aí nessa apresentação dos pareceres. Então, pessoal, como já foi apresentado pelo Thiago, eu vou fazer um breve resumo e destacar os principais pontos do parecer da URGA. Trata-se de um processo de renovação e retificação da portaria da BR, da Mosaic, a requerimento da Mosaic, que é a barragem de rejeito para contenção de rejeito e recirculação de água. Então, a barragem ela foi construída com a finalidade de contenção de rejeito, né? E para ser utilizada, para proceder com a reutilização da água no sistema industrial da própria usina. O pleito de outorga se justifica pela necessidade do alteamento com o objetivo de aumentar o volume e a vida útil de disposição dos rejeitos no reservatório. No histórico da barragem, a barragem ela foi alteada pelo metro de linha de centro, atualmente ela está na cota de 1.200 metros. No projeto do barramento para alteamento para a cota de 1.210, vai ser utilizado também o metro de linha de centro. Foram apresentadas as características da barragem, as características da drenagem interna e superficial com alteamento. Com relação ao extravasor, foi considerado uma vazão máxima por um tempo de retorno de 10.000 anos, que corresponde a 20,73 metros cúbicos por segundo. Atualmente, a barragem conta com um sistema extravasor, que é composto por um canal de aproximação, canal rápido, bacia de dissipação e canal de restituição. Esses dispositivos eles foram dimensionados hidraulicamente através do software REC-RAIS. Foram apresentadas as características do reservatório. Com relação aos estudos hidrológicos, foi utilizada a estação pluviométrica de Itapira, com um período de 45 anos de dados. A vazão de projeto ela foi calculada pelo método indireto de transformação de chuva-vazão. A Q710 no ponto é de 82,2 litros por segundo e atualmente a barragem ela é monitorada em 5 pontos para garantir essa vazão residual, que é no dreno subhorizontal na ombreira direita e esquerda, no canal extravasor, na galeria da barragem e no dreno de fundo da barragem. Além disso, a barragem conta com um sistema de bombeamento para restituição da vazão residual. Foram apresentados aspectos geométricos da barragem, né, para o alteamento, para a cota de 1.210 metros. E o parecer da URGA é favorável ao deferimento dos processos de renovação e retificação da portaria da BR. As condicionantes são apresentar relatório descrevendo o sistema de medição de fluxo residual adotado na intervenção outorgada, manter a jusante do local da intervenção fluxo residual mínimo de 82,2 litros por segundo, realizar medições diárias de fluxo residual, realizar o monitoramento de qualidade de água a montante e a jusante da referida intervenção conforme solicitado no processo de licenciamento ambiental, e enviar à URGA as ARTs dos responsáveis técnicos pela execução da obra. E é isso. Obrigado, Pamela. Vamos passar, então, agora para a apresentação do parecer técnico da ABA.
Oi, bom dia de novo, né, novamente. Ô, Isabel, projeta para mim, por favor, o parecer da aba. Bom, gente, o parecer da aba, né, nós já estamos aí com o avançar da hora. Eu vou ser bem sucinta, né, porque é um parecer baseado até no parecer do próprio IGAM, né. A finalidade dele foi analisar o processo de renovação da outorga do empreendimento Mosaic, né, para barramento de curso d'água sem captação, onde se encontra a barragem BR de rejeito e recirculação de água, que será alteada para 1.210 metros. Pode subir, Isabel, por favor. Eu coloquei as características da barragem, né, escrevi, todas as informações foram retiradas lá do relatório técnico apresentado pelo empreendimento, foram apresentados alguns projetos para esse alteamento. Eu descrevi aí os dados de todos os projetos que foram apresentados para a execução desse alteamento da barragem. Pode subir, Isabel. As drenagens foram todas apresentadas, sistema extravasor, as características do reservatório, a vazão do projeto. A Pamela já descreveu bem isso daí para vocês, né? Eu acho que não tem necessidade de eu estar repetindo. O balanço hídrico também foi descrito. As características gerais do alteamento. Foram apresentados também o plano de disposição de rejeitos e dimensionamento. Pode subir, Isabel, projeto executivo, né? Aí eu fiz aí algumas informações gerais sobre o projeto, onde eu destaquei também a questão da barragem B5, né? Pode subir, Isabel. Que foi até discutido na CETOC, né? A questão do rebaixamento da barragem BD5. As considerações, certo? E a nossa conclusão é que, baseando aí nos estudos apresentados pelo empreendimento e baseando aí no parecer técnico do IGAM, nós fomos favoráveis aí ao deferimento da portaria de outorga para barramento sem captação, com finalidade de disposição e de rejeito, recirculação e reutilização de água. A validade desse projeto é de 10 anos, né? E com as seguintes condicionantes, que foram mantidas, pode subir, Isabel. Essas condicionantes foram as mesmas apresentadas pela Pamela aí no parecer do IGAM, não houve nenhuma condicionante adicional. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Ok, obrigado. Agora o parecer da CETOC. Fausto. Boa tarde a todos. Como já o decorrer da hora já está avançada, pessoal, Isabel, pode colocar lá na parte onde fala das condicionantes e abaixo da tabela, fazendo favor, hein? Beleza, então, pessoal. Conforme relatado, recomenda ao Comitê de Bacias do CBH Araguari o deferimento para o processo de outorga de número 26996/2014 e 37693/2022, que trata da renovação e retificação da portaria 1375/2010, referente ao barramento sem captação, com finalidade de disposição de rejeito e recirculação e reutilização da água proveniente do rejeito. Vale ressaltar que todas as
proposições feitas pela empresa responsável pela elaboração do projeto ADF, Engenharia Geotécnica e Recursos Hídricos, deve ser considerado. Cabe esclarecer que a CETOC não possui responsabilidade técnica, jurídica sobre os estudos apresentados e comprovações eficientes desses, bem como os projetos de engenharia geotécnicos, sistemas de controle ambiental e de segurança, assim como a execução dos mesmos. Aí, pessoal, a recomendação da CETOC a CETOC recomenda, após definição dos parâmetros de qualidade de água pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental, os mesmos sejam apresentados junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Araguari. E a conclusão a CETOC é favorável quanto ao deferimento e as condicionantes do processo de outorga, de número 26996/2014 e 37693/2022, que se trata da renovação e retificação da portaria 375, referente ao barramento sem captação, com finalidade de disposição de rejeitos e recirculação e reutilização da água proveniente do rejeito. É praticamente essa questão aí, pessoal. Mais que ficou pendente essa questão aí da análise de água, que não foi definida aí e tem que ser definida aí no licenciamento ambiental, que não faz parte aqui da questão que nós estamos analisando aqui, que é a outorga. Tá ok? Então, mais obrigado aí, Bruno. Obrigado, Fausto. Bom, agora eu vou abrir a palavra a quem tiver dúvidas, esclarecimentos. Então, abro a palavra aí para quem gostaria de fazer o esclarecimento. Maurício, pode falar. Boa tarde a todos, né? Nós já passamos do meio-dia. Eu tenho uns questionamentos aqui, presidente. Eu queria saber do pessoal da Mosaic, esse alteamento que vai ser executado aí, que é o objeto dessa pedido de outorga aí, é naquela barragem, aquela maior lá da Mosaic? O alteamento é nela? A BR lá é aquela barragem. Maurício, primeiramente, obrigado aí pelo questionamento, tá? Não é. Aquela que a gente consegue enxergar ali da rodovia, né? Não é essa barragem que é a maior que a gente tem, que é a BL1. É uma barragem que ela fica dentro do complexo, a gente não consegue visualizar ela da rodovia, tá? Tá bom. Segundo questionamento, o Tiago, se me desculpe a ignorância, né? Eu sou membro desse comitê já tem uns 10 anos, infelizmente não tenho formação técnica na área, né? Eu sou dentista de formação. Mas eu procuro entender as questões até para a gente saber o que a gente está conversando, né? Me esclarece uma situação. Esse alteamento dessa barragem é alteamento a montante? Não, doutor Maurício, ele é por linha de centro, não é a montante, tá? A Mosaic, ela não trabalha com a montante e também é proibido legalmente você fazer esse tipo de método construtivo. Perfeito. Beleza, eu te agradeço o esclarecimento, é porque eu sei que tem lei estadual e federal que proíbe o alteamento a montante, né? É só uma preocupação que é essencial, que a gente presenciou os 2 acidentes gravíssimos lá, né? Tanto de Mariana quanto de Brumadinho, e é uma situação que a gente jamais quer presenciar de novo, né? A gente tem que prezar por isso. Outro questionamento é a respeito do alteamento. Ô Bruno, deixa eu te falar uma coisa. A gente está aqui contribuindo com o comitê, atualmente contribuindo como membro da diretoria, e eu tenho uma preocupação. Eu não sou técnico, por exemplo, dessa área técnica aí que está sendo discutido, do assunto técnico que está sendo discutido.
E me incomoda muito a gente ter a aba contratada para nos dar suporte técnico e a aba só repete condicionante e concorda com o parecer do IGAN ou de qualquer parecer que apareça. Eu acho isso me incomoda demais. Não é possível que tudo tem que ser igualzinho, não tem nada que desvie da situação. Será que nós não podemos criar uma condicionante que melhore a condição da questão hídrica que nós estamos discutindo? Não tem nada a ver com essa discussão aqui agora, não, Bruno. Eu estou colocando para que todo mundo ouça, porque a gente preocupa com isso. Eu preocupo demais com isso. Todo parecer que chega aqui repete parecer as condicionantes do IGAN, ou da SEMAD, ou de quem quer que seja. Isso me incomoda. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. Outro inscrito é o João Eduardo. No caso, eu tenho uma dúvida, que a Mosaic apresentou, eu acho que a apresentação foi ótima, a gente tem que parabenizar o trabalho deles. Mas eu tenho uma dúvida, que ele comentou que tem todo um monitoramento e tal, mas o que eu queria que vocês me informassem, se vocês fizeram uma simulação, no caso de uma catástrofe, um rompimento dessa barragem, qual que é a influência jusante, se existe alguma moradia, alguma edificação, alguma coisa que possa levar um grande desastre, uma grande preocupação de contenção e de segurança mesmo para a região a jusante desse barramento. É só essa dúvida. Perfeito, doutor João. Acho que a pergunta é super válida, tá? Talvez eu não expliquei tão claramente quando eu quis dizer da questão da zona de autossalvamento, né, e da mancha de inundação. Aí eu queria ir em duas respostas para o senhor. Primeiro, quando a gente fala que com o alteamento a gente vai estar reduzindo a mancha, então com o alteamento construído, o impacto hipotético, né, de algum problema nessa barragem, ele será menor do que o que a gente tem hoje. Como? Como eu mencionei, a gente vai estar removendo um modo de falha, tá? Então, com isso, a mancha de inundação ela vai ser menor do que o que a gente tem hoje, tá? E outro ponto importante, depois eu vou passar para a Carol, se ela quiser complementar alguma coisa que ela é importante disso, é que a gente tem a jusante dessa barragem, a gente não tem comunidade urbana, tá? Localizada. Então, a gente não tem nenhuma cidade, nenhuma aglomeração localizado no Vale a jusante, o que minimiza os impactos que o senhor está trazendo e a pergunta é super válida, tá? Aí eu vou esperar a Carol detalhar um pouco mais e, se precisar, eu complemento com mais alguma resposta aqui, tá? Bom dia a todos, Caroline Fávaro, eu sou gerente de relações com comunidades da Mosaic. Esse alteamento, como o Thiago colocou bem, ele vai reduzir a zona de autossalvamento, então a gente vai ter uma redução da exposição da área afetada pela comunidade ali, e a gente não tem comunidade em si, nem comunidade urbana e nem comunidade rural. O que a gente tem são algumas fazendas e os moradores dessas áreas, ainda que a residência esteja fora da área eventualmente atingida pela essa modelagem que a gente faz do rompimento, eles são todos envolvidos em treinamentos, seminários e simulados de emergência. E eu acho que é importante a gente salientar aqui que o alteamento, ele realmente vai reduzir essa mancha de inundação por aumentar os fatores de segurança da barragem e eliminar alguns métodos de falha. Obrigada. Obrigado aí, Carolina, Thiago. Fausto pediu a palavra. Só para contextualizar a questão aí, o Maurício. No grupo de CETOC tem o companheiro Ivo, que ele é de Tapira. Ele fez uma visita técnica num outro pedido de outorga, né? E ele está por dentro de todas essas questões lá dentro do empreendimento, né? E a gente pediu na reunião de CETOC para ele dar a opinião dele e tudo, né? Foi ele que contribuiu com essa questão da outra barragem da parte pegava
a parte de baixo da barragem para secar e abaixar o nível. Ele que deu essa contribuição aí, e eles hoje apresentaram, aliás, apresentaram no dia para a gente, depois hoje apresentaram aí essa questão toda. Realmente, assim, nós estamos bem seguros sobre essa questão dessa barragem, somente que o senhor Ivo, ele, não sei se ele está na sala, e ele fez essa visita num projeto anterior, no outorga anterior deles, para nível de informação pessoal aí, estão bem informados sobre essa questão aí. Bom, obrigado. Maurício, você pediu novamente a palavra? Bruno, desculpa, é porque a mão está levantada desde aquela hora. Ok. Mas alguém tem alguma ponderação? Dúvidas? Podemos colocar em votação? Bom, então, como não há mais dúvidas, em votação, pergunto àqueles conselheiros que aprovam o processo de outorga número 26996-214, requerido pela Mosaic Fertilizantes P&K Limitada, no processo CEI 13.70.00227.218/2022-18, aqueles que concordam com a aprovação nos termos que estão nos relatórios, principalmente o relatório da CETOC, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem, por favor. Abstenção? Alguém vai se abster? Antônio Geraldo, abstenção. Bruno, Nayana Mosaic também, abstenção por conta da relação aí. Ok? Ok. E Bruno Igan, abstenção. Meu voto aí pela abstenção é no sentido de que a gente não concorda com as questões de aumento de barragem em função de tudo aquilo que a gente conhece, e responsabilidade técnica não segura isso, monitoramento não segura isso, então vou abster da votação. Ok. Então, Bruno Igan, Mosaic, Antônio Geraldo. O Bruno, Alex Batista e Bran também vai abster, por favor. Bom, Alex. Tem uma abstenção Bruno. no chat aí, ó. Prefeitura de Uberaba também. Questão de ordem. Foi feita a chamada por cada um no outro, na outra. E por que nesse não está fazendo? Só porque é pelo decorrer da hora? Fausto, eu vou explicar assim que finalizar aqui, porque nós estamos em votação, a gente não pode interromper a votação. Já eu explico, tá? Mais alguém tem algum voto abstendo? Bruno, eu me abstenho. Maurício Calon Fonaschi. Calon, abstenção. Ok. Bruno, Bugeslaine Ima, eu abstenho. Ima, abstenção. Reginaldo, Prefeitura de Dianópolis, abstenção. Reginaldo, abstenção. Ricardo, Prefeitura de Perdizes, também abstenção, por conhecer o fato. Ricardo, abstenção. Bom, então, o processo está aprovado com as abstenções aqui registradas. Ok? Só para esclarecimento, então o processo está aprovado, né? O processo de outorga 26996-2014, né? Da Mosaic, com CEI 13.70.0022718/2022-18, aprovado com as abstenções que aqui foram manifestadas. Fausto, só para esclarecimento, quando nós temos uma proposta paralela a essa, nós abrimos para a votação nominal, né? Como nós não tivemos uma outra proposta, então nós tínhamos que aprovar, não aprovar ou abster. Então não faz sentido ficar fazendo chamada para fazer essa aprovação, tá? Ok? O questionamento é porque a evasão já está muito aí Sim. na questão aí do
quórum aí. Eu sei que tem que ter o quórum mínimo, mas a evasão por decorrer da hora está grande. Está grande, mas a gente tem um quórum para fazer essa aprovação, sim. Ok? Vamos passar para o próximo item, então. Item 8. Retorno do IGAN sobre o custeio dos conselheiros Maurício e Bushi na representatividade do Fórum Nacional de Comitês. Então, quero que a Isabel projete aí o retorno que nós tivemos, né? Como foi solicitado, nós solicitamos aí, nós perguntamos ao IGAN sobre esse custeio, né? Então, olha, em resposta ao ofício que nós fizemos, informando que o IGAN custeia apenas a participação dos conselheiros em comitês que não tem a cobrança de recursos hídricos implementada pelo Fundo de Recuperação e Proteção do Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, do FIDRO. Nesse sentido, tendo em vista que o CBH possui a cobrança implementada, não é possível custeio pelo IGAN, né? Então, nós tivemos um questionamento dos conselheiros na reunião anterior quanto a isso, né? Então, nós solicitamos ao IGAN esse retorno e aí tivemos essa resposta aí que eles não podem custear conselheiros representando o CBH Araguari. Ok? Alguém quer falar sobre isso? Ô, Bruno, eu peço a palavra. Pois não, o questionamento foi feito pelo professor Silvio e pelo... Eu esqueço o nome do conselheiro, ele parece que é da usina Uberaba. Eu queria que você lesse a solicitação que foi encaminhada ao IGAN para todo mundo entender, porque às vezes tinha alguém que não estava na reunião. Ok, Isabel, projeta aí, por favor. Bom, então, né, como o Maurício falou, considerando a assembleia que teve em fevereiro, né, onde o custeio dos conselheiros pelo recurso da cobrança do Araguari representando o Fórum Mineiro e o Fórum Nacional, né, considerando essa nossa primeira reunião que teve em março de 2021, onde foi feita a solicitação, considerando que a participação de Maurício Bush nas reuniões é representante do Comitês Mineiros pelo Fórum Mineiro, né, pelo Fórum Mineiro, eles representam no Fórum Nacional, representando o Fórum Mineiro. O Comitê de Bacia do Rio Araguari atualmente fez o custeio desses dois conselheiros para participarem do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas no intuito de possibilitar a representatividade dos comitês mineiros, visando o fortalecimento da parte do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Agradecer, Isabel. No entanto, após a ciência de que o IGAN custeia a participação de um conselheiro pertencente a outro comitê, o referido colegiado, consultando se há possibilidade de custeio por parte do IGAN a partir dos próximos eventos, também dos dois conselheiros que até então vêm sendo custeados por esse comitê. E aí, então, nós tivemos essa resposta que eles não podem custear, eles podem custear apenas onde comitês que não implementaram, que são custeados pelo FIDRO, né? Palavra, Bruno? Pois não, Maurício, pode falar. Só a questão de esclarecimento, é que eu estava presidindo a reunião naquele dia que aconteceu isso, e na discussão lá eu quero repetir o que aconteceu para que todos tenham conhecimento. A participação minha e do Bush no Fórum Nacional, representando o Fórum Mineiro, ela acontece há algum tempo, né? E a gente sempre, todo início de exercício, a gente encaminha para a diretoria do Araguari a solicitação da cobertura das despesas de viagem para a nossa participação. No passado, o professor Sil já havia, se eu não me engano ele, já havia questionado essa participação, né, com recurso do Comitê do Araguari. Essa situação foi encaminhada para o IGAN, numa reunião do Fórum Mineiro, que o IGAN participa de todas, e isso foi dito lá, e eu até externei essa postura, foi dito que, pelo IGAN, que quando o comitê tem cobrança,
essas despesas devem ser cobertadas pelo próprio comitê. Mas essa situação foi levantada de novo pelo professor Silvio e foi solicitado que fosse encaminhado isso. Então, eu estou só esclarecendo para que as pessoas entendam que isso já tinha acontecido, que já tinha sido resolvido, né? Na realidade, foi resolvido informalmente, porque foi questionado numa reunião do Fórum Mineiro. Mas agora o IGAM manifestou e eu acho que tá bom, é isso. É só para esclarecer. Ok. Obrigado, Maurício. Mais alguém tem alguma coisa desse assunto? Bom, então vamos passar para o próximo item. Informe sobre o desligamento das instituições por falta, conforme o artigo 3 da deliberação normativa Araguari 131, né, de 14 de junho de 2022, que é o regimento interno nosso. Então, no regimento interno do Araguari, fala que nossa diretoria tem um prazo de retorno de 30 dias. Então, Isabel, pode projetar aí, por favor, esse artigo, para que todos entendam. Presidente, é Bush. Pois não, Bush? Eu acho que o Fernando Bidal está com a mão levantada. Não sei se é sobre esse tema ou se é o tema anterior. Ah, desculpa, Fernando. Oi, presidente. Pois não. Obrigado, conselheiro Bush. É o tema anterior, se ainda for possível. Para mim, não ficou bem esclarecido em relação à representação. A representação do conselheiro, ela se dá como representação do CBH Araguari ou como foi apresentada a representante do Fórum Mineiro, do Fórum Nacional. Tá. Como foi bem falado, Fernando, e como foi questionado aí, né, através do ofício, a representação é pelo Fórum Mineiro, mas representando também o CBH Araguari. Então, há uma duplicidade, um sombreamento, seria, né? Exatamente, exatamente. Okay, obrigado. Bom, então vamos lá. No artigo 13, a instituição membro titular e sua respectiva suplente que não comparecerem a 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, receberão um comunicado da instauração de um processo de desligamento emitido pela diretoria do comitê, podendo apresentar manifestações no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento do comunicado. No caso, parágrafo 1º, no caso de manifestação da instituição dentro do prazo previsto no CAPT, a questão será analisada pela diretoria, devendo proferir sua decisão no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º, no caso não haja manifestação da instituição ao comunicado supracitado, ocorrerá seu desligamento automático, sendo o fato comunicado à plenária da diretoria, que é justamente a questão que nós estamos fazendo. Então, só para que todos saibam, foi enviado o ofício para as instituições no dia 14 de 2 de 2023, né, com reforço do e-mail no dia 23 de 2, e mensagem pelo WhatsApp também nessa data, sobre esse processo de desligamento que nós obrigatoriamente estaremos cumprindo o regimento. Na reunião que ocorreu no dia 21 do 3, nós simplesmente seguimos o que está aí no nosso regimento interno. Porém, nós colocamos uma situação, porque está falando nele aí que será analisado pela diretoria, mas em lugar nenhum, em momento algum, fala de qual é essa análise. E aí, então, nós recebemos, né, manifestação da instituição num prazo de 30 dias, e aí nós, por decisão da diretoria, né, nós acatamos essa manifestação das instituições que foram feitas, tendo em vista que nós não tínhamos nenhuma definição de o que seria essa análise, né? Aqueles que não fizeram esse comunicado, infelizmente, a gente teve que prosseguir conforme tal regimento interno e fazendo o desligamento. Porém, nesse mesmo dia, nós já encaminhamos para a CETIL
para que ela, né, verifique e proponha uma norma para nós, diretoria, e para ficar, né, para as demais diretorias, uma forma de análise desses pedidos aí, para que, perante uma régua, né, que nós vamos propor aí, que aí vai passar pelo comitê, o comitê vai aprovar, perante essa aprovação, nós teremos, então, os elementos que vão ser balizadores para a análise dessa manifestação da instituição. Tá? Então, hoje nós estamos informando, né, a plenária as instituições que foram desligadas porque não cumpriram o parágrafo 2 desse artigo 13, que é a manifestação. Eles não manifestaram, né? Então, foram a Organização de Desenvolvimento Sustentável, ODS, o Grupo Escoteiro Potiguar e a Trilhas Interpretativas, né? Nós tivemos, então, estamos informando aí o desligamento dessas entidades devido ao não cumprimento do artigo 13, parágrafo 2º, tá? Alguns outros teve a manifestação, algumas instituições manifestaram, e aí a gente acataram, né, analisamos, né, assim, por ter enviado, né, e aí, mas só para deixar todos tranquilos, nós mantivemos aí esse posicionamento e colocamos aí a CETIL para que tenha esse balizamento, né, essa análise, ok? Abro a palavra aí a todos os membros aí. Bush. Bruno, com relação a essas entidades aí que foram tiradas do comitê, por questão de cumprimento do artigo 13 do regimento, eu gostaria de saber com relação à reunião dessas entidades, quando que foi, se não tiver o levantamento, né, não tem como, mas assim, por que eu digo isso? Porque se for reuniões que aconteceram na pandemia, 2020, 2021, por aí, olha, eu acho que pode, não sei, pode ter problema, porque nós não tivemos reuniões, enquanto teve, muitas entidades não puderam participar por problemas de não estar no seu local de trabalho e não ter como participar em casa, que nem todos têm, vamos dizer assim, computador ou celular. E se for durante a pandemia, grande parte dos comitês de Minas, grande parte não usaram esse artigo como penalização, né, para as entidades que não participaram. O GD8 foi um, o PN3 foi outro, né? Não sei se o PN1, tá aí o Geraldo, fez esse encaminhamento, e pelo que a gente conhece aí, que a gente participou de várias reuniões do Fórum Mineiro, a gente entendeu também que grande parte dos comitês, por conta da pandemia, né, pelo processo da pandemia, 2020, 2021, 2022, até 2022, fizeram, não colocaram, não elevaram de punição, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo aqui que o comitê está punindo, é claro que está cumprindo um regimento aprovado aqui por nós, pela plenária. Mas eu só queria deixar esse registro aí e saber, né, se tem esse levantamento, porque, volto a repetir, se foi durante a pandemia, não sei se pode... eu acho que... Eu não sei, eu não me lembro bem, Bruno, mas eu acho que nós levamos essa discussão, Maurício pode estar aí, pode me dizer se é isso mesmo, mas eu acho que a gente levou essa discussão no Fórum Mineiro. Eu acho que também teve gente aqui do comitê que participou sobre essa questão de reuniões presenciais e presencial e online. Então, assim, eu fico preocupado com o questionamento, viu, Bruno? Não sei se vocês fizeram esse levantamento aí da época dessas reuniões. Obrigado, presidente, é isso. Ok, Bush, obrigado. Nós vamos fazer esse questionamento, mas aí eu vou pedir à secretaria que faz que eu acredito que foi após
à pandemia, tá? Mas depois eu quero ver se a Isabel pode me confirmar isso. E depois a gente pode tomar alguma outra atitude. Isabel, você tem essa informação? Bruno, assim, o monitoramento de frequência, ele é mandado sempre após a reunião, então, assim, os membros têm esse monitoramento, foi até pedido para um conselheiro, na época, ser publicado isso no site, então, também está publicado no site, então, assim, os membros, eles têm ciência da quantidade de falta, né, das reuniões que faltaram, tá, então... de cabeça eu não vou conseguir te falar, porque foram várias instituições notificadas, né? Mas os membros têm ciência disso. E a ideia é o seguinte também, o Bush, se fosse o caso, né, eu entendo assim, o próprio membro poderia ter falado isso, né, na verdade. Entendo que tem no parágrafo 1º aí, ele tinha a possibilidade de se falar, olha, beleza, olha, a pandemia, nós não recebemos nenhuma observação quanto a isso, tá? Eu concordo, acho que legal, mas eles simplesmente não cumpriram o parágrafo 2º, né? Por isso que fizemos essa assim, ok? É só para dizer aí, eu concordo plenamente com a Isabel, ela sempre manda para a gente sempre fica ciente aí das reuniões que a gente tá presente, das faltas, né? A gente, só para deixar isso bem claro, que a Isabel sempre manda para a gente. Ok, obrigado, Bush. Maurício? Ô, Bush e demais presentes na reunião. Quando nós discutimos isso na diretoria, nós tivemos o cuidado de não querer penalizar nem prejudicar ninguém. Tanto que foi dada oportunidade de manifestação. E quem manifestou e justificou as ausências, nós consideramos. Então, as pessoas que estão sendo desligadas sequer manifestaram qualquer coisa para justificar suas ausências nas reuniões citadas. A questão da pandemia poderia ser uma justificativa, mas nem isso eles se dignaram a fazer. E depois, nós, enquanto diretores do comitê, temos a responsabilidade principal e primordial de seguir o regimento interno do comitê. Nós não podemos burlar o regimento em função de qualquer situação. Lá está previsto que a pessoa pode justificar a situação e ninguém quis justificar, poxa. É isso. Isso mesmo, Maurício. Obrigado. Fernando Abdala. Eu ia fazer uma ponderação em cima da fala do Bush, mas na fala do Bruno, presidente, e também do Maurício, já contemplou que a questão sem abrir no mérito, mas a questão de poder, né, manifestar ou justificar, né, o que não ocorreu. Ok, obrigado. Obrigado, Fernando. Antônio Geraldo e Celismar. Antônio Geraldo. Não, mas eu só queria concordar com o Maurício aí, né? E a gente tem visto uma debandagem aí de entidades dos comitês, né? Isso aconteceu aí no PN1 e aconteceu aí, inclusive, no Conselho Estadual, sabe? Então, eu acredito que abandonaram mesmo, né? Por isso não recorreram. Então, eu acho que tem que dar oportunidade para quem quer participar, né? Então, eu acho que teve a chance de defender e a gente, nós, como representantes de diretorias, né, temos que cumprir o regimento interno. Então, nós não podemos ser omissos com relação a isso. Obrigado, Antônio Geraldo. Celismar. Boa tarde a todos. Até pegando um ganchinho na fala do Antônio Geraldo, né? Há um aparente aí movimento orquestrado, né, Antônio Geraldo, de abandono por parte de instituições aí da sociedade civil, né, nos órgãos de representação. E plenamente de acordo com o Scalon, com você, Bruno, aí, seguinte, o rito legal foi adotado. Ele foi oportunizado àqueles que, porventura, se sentisse lesado, né, no ato de estar sendo desligado,
de se justificar, de se retratar, né, e assim não fizeram. Então, dado a essa oportunidade, como previsto no nosso regimento, o que devemos fazer é o devido desligamento. Entendemos que a pandemia pode ter sido e possa ser justificativa para a ausência de muitos, mas quando não há a manifestação dessa dificuldade, entendemos que essa justificativa, né, não foi a razão pela qual abandonaram, de fato, as atividades dentro do comitê. Ok, obrigado, Celismar. Maurício, você já tinha falado? Está com a mão levantada, porque não baixou, ou você quer falar mais? Não. É só para parabenizar a fala do Celismar. Ele está com a fala do juridiquês em dia. Muito bonito. Faz tempo que eu não te ouço falar. Parabéns. Muito obrigado, Scalon. Então, esse item é justamente para a gente fazer essa informação, conforme o parágrafo 2 do artigo 3, né? Fizemos essa informação. Vamos passar para o último item, que é outros assuntos. Abro a palavra aí para quem quer falar sobre outros assuntos. Maurício? Pode falar, Maurício. Bruno, eu tentei abaixar aqui, eu desliguei o coisa, só queria, é aquela ainda. Vou abaixar a mão. Pronto. Ok. Nayana? Rapidamente, pessoal, eu mandei um comunicado aí no final do mês, eu acho que passou batido aí nas comunicações, o edital da água da Mosaic está aberto, né? Então, como a gente tem muita participação aqui de sociedade civil e também instituições de ensino, são 12 projetos que vão ser selecionados, né, com um valor aí de R$45 mil, as inscrições vão até o fim do mês, então só para reforçar aí, né, porque a gente já teve a Uniub, já teve outras instituições participantes aí, só para reforçar a oportunidade também para quem interessar, ok? Ok, Nayana, pelo menos pode ter passado batido só nos informes, mas foi mandado um e-mail para todos. Tá? Celismar. Bruno, só pedir aí o Maurício, o Bush, pessoal ligado ao Fórum Nacional, o cachorro meu quer participar aqui da reunião também. Eu estou lutando dentro do DEMAI para que a gente possa participar no Fórum Nacional com stand. Mas para isso a gente precisava de algumas informações aí mais detalhadas sobre custo, até para a gente já planejar. A gente teve algumas mudanças aqui dentro da autarquia e, graças a Deus, assim, essa questão participativa nos comitês, nas feiras, agora uma visão um pouco diferente, a intenção da gente investir nessa questão. A gente só gostaria de ter aí, mais breve possível, informações detalhadas de como adquirir, valores, os detalhes, para que a gente já possa verificar aqui dentro das nossas questões financeiras para a gente participar. Ou até mesmo já pensar numa divisão aí com o CBH. Obrigado, Celismar. Sempre a gente é bem-vindo a essas parcerias aí de participação e o comitê faz isso sempre. Bruno. Maurício, pode falar. Primeiro, esse questionamento do Celismar eu vou deixar para o Bush aí, porque nós temos já a comissão local de organização do evento. Eu sei quem são as pessoas, mas não me lembro exatamente quem é que está mexendo com essa parte de reserva de stands. E se o Bush lembrar, ele comunica ao Celismar. O outro assunto que eu queria tratar, nesse momento, é avisar que foram abertas as inscrições para o INCOB. Então, quem quiser fazer inscrição é só entrar lá no site incob.org e lá tem fazer inscrição. Fala, Bush. Deixar o presidente me chamar, né? Pode falar. Você está enjoadinho, hein? Eu estou quieto, estou falando agora no final da reunião, gente. Ô, Celismar, é o seguinte, nós temos uma comissão local no estado do Rio Grande do Norte, e essa comissão local, ela é presidida pelo superintendente de recursos hídricos do estado. Porém, vamos dizer assim, quem manda, não é quem manda, quem faz todo o processo, vamos dizer assim,
de ajuste, de stand, de programação, de grade, é a Soraya, Estado de São Paulo, da Rebob. Então, nós temos 3 tipos de stand, que é o ouro, prata e bronze, né, com diferenciações de valores, de tamanho, vamos dizer assim também, né? E aí, só para concluir aqui, presidente, Celismar, eu vou te passar o telefone dela, como já passei para várias pessoas que já me perguntaram, você pode entrar em contato com ela, tá certo? Pelo WhatsApp, ou se ligar para ela, que ela vai te passar todas as informações, os valores, aonde que vai o estande do DEMAI, se você quer mais perto da entrada, se você... Quer dizer, vai ter a feira, né? Ali mais perto da feira, assim, ela vai te explicar tudo. Inclusive, ela te explica até a planta da área da feira, né? Onde é que vai ter a feira dos estandes. E, para finalizar, Bruno, eu te passo, logo que terminar a reunião, Celesmar, eu já te passo o telefone. E, para finalizar, a minha pergunta, Bruno, o Comitê do Araguari não vai colocar um stand lá não, meu amigo? Uma potência dessa como Araguari, o Estado de Minas, é o comitê mais potente do Estado de Minas, Araguari e Veres, meu amigo. O que é isso aí? Vamos lá, ué. Se quiser, também te passo o telefone dela, para você brigar lá com ela, lá, entendeu? Só já isso, que o presidente. Silismar já deu a deixa aí, a gente pode já analisar e fazer uma parceria aí, fazer em conjunto um eu te passo o telefone dela aí no seu privado aí, depois você discute com ela e com a diretoria. Tá, pode deixar. Vamos analisar, sim. Miguel pediu, depois o Maurício. A minha é rápida. A CEAPA, junto com a Emater, a Universidade Federal de Viçosa, a Prefeitura da região, também a Prefeitura de Ubá, Embrapa, EPANIG e EF, estão promovendo para o segundo semestre desse ano o primeiro seminário sobre recuperação e conservação de áreas declivosas em exploração agropecuária. Né? Então, tão logo ficar pronto o folder desse seminário, eu vou repassar aqui aos nossos conselheiros aqui do comitê. Obrigado. Okay, obrigado, Miguel. Passa para a secretaria do comitê que a gente repassa aí para todos, tá? Positivo. Obrigado. Maurício? Então, nós tínhamos conversado lá na reunião de diretoria, Bruno, o Bush, nós vamos fazer 25 anos agora, né, de existência Araguari. E a gente tinha conversado essa participação lá no INCOB, eu não lembro, nós definimos isso, nós não jogamos ainda, né? Ainda não. Tá. Eu acho que é importante, sim, Bush. Nós estamos fazendo 25 anos, né? E a gente tem que deixar isso claro e comemorar isso com muita galhardia, porque não é qualquer comitê que tem essa idade que tem a atuação que nós temos. Nós somos referência nacional, nós sabemos disso, e nós temos que marcar presença, sim. Ô Bush, só para te informar outra coisa, eu esqueci de aquela hora que entrou o assunto lá do desligamento, nós tem uma outra situação que nós não polemizamos muito, que nós vamos ter, teoricamente, só mais uma reunião dessa diretoria, né? Dessa composição, na realidade. A partir de junho já entra a nova composição do comitê. Então, quem foi desligado vai ficar 2 reuniões prejudicado. Ficaria se tivesse manifestado, mas nem manifestou, né? É isso. Isso mesmo, Maurício, obrigado. Alguém mais que tem alguma coisa a falar? Bom, então, vamos encerrar a nossa reunião. Agradeço aí a participação de todos, a perseverança até agora. E acreditamos aí, nós estamos com a ideia aí da próxima reunião a gente fazer ela presencial, tá? E vamos organizando aí para que a gente tenha a próxima reunião. Provavelmente a Lara vai pedir para tirar a foto, né, para registro, então peço a vocês que abram a câmera aí para ela tirar. É isso? Tem previsão da data da próxima reunião, Bruno? Nós temos ela marcada para junho, a ordinária, mas ainda temos que verificar se chegar algum processo de outorga, alguma coisa, mas a ideia é manter a data da ordinária mesmo de junho, tá? Início de junho, né? Isso. A reunião de posse e eleição da nova diretoria não é na mesma nossa, não, né, Bruno? Ela é especial, né? Especial. Ok.
Boa tarde, pessoal. Conforme o Bruno falou, aqui é a Lara da comunicação. Gostaria de solicitar aos presentes para abrirem a câmera para fazer o registro da reunião de hoje. Ô, Lara, eu vou ali passar um perfume e já volto. 30 segundos, peraí. Tá bom. Vou aguardar só mais um pouquinho. Acho que ainda tem mais pessoas para abrir, né? Vou fazer só mais um registro, pessoal. Só mais um pouquinho. Presidente Bruno, só me tira uma dúvida aqui. Sobre as instituições que foram desligadas do comitê, eu perdi uma terceira. Foi o Grupo Potiguar, as trilhas interpretativas, e qual foi o terceiro? ODS. ODS. Muito Valeu, obrigada. gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom feriado para vocês aí. Celismar, daqui a pouco eu te mando o telefone dela aí, viu? Até a próxima. Beleza, obrigado, Bush. Obrigado. Boa tarde a todos.